Marcos, capítulo de número 2. Quem encontrou, dá um glória aí. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Curve a cabeça. Nos ajuda a receber aquilo que o Senhor tem para dar hoje, a buscar do teu coração a revelação da palavra que acabamos de ler. Afinal, Senhor, o que é que o Senhor quer falar conosco? De que maneira o Senhor quer mover em nosso meio através desse texto? A nossa vida está entregue em tuas mãos, os nossos ouvidos estão atentos, o nosso coração está aberto. Nós queremos aquilo que o Senhor quer, e se o Senhor quer nos ensinar nessa noite, nós estamos prontos para aprender. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode sentar. Existem 2 textos na Bíblia que são muito difíceis de pregar com base neles. 2 tipos de texto na Bíblia que é muito difícil você pregar usando ele. Primeiro, é um texto em que ninguém costuma ler. Um dos profetas menores, por exemplo, quando chego aqui, peço a você para abrir um texto que você, quem sabe, vai ter até dificuldade para encontrar na sua Bíblia. Quem sabe quando você for abrir, vai descobrir que aquela página nunca foi virada na sua Bíblia. A gente está grudado uma na outra. Pregar tendo como base textos assim, que são completamente desconhecidos, que as pessoas nunca leram, é desafiador, porque você precisa construir todo um caminho até chegar no texto. Mas pregar também com base em textos que são muito conhecidos, também é desafiador. É a outra ponta da corda, é muito desafiador. Que quando a gente pede para você abrir a Bíblia em um texto como esse, quem sabe quando você bate os olhos, logo vem na sua mente: esse eu conheço, essa palavra eu já ouvi, esse texto aí eu já ouvi muitas pregações sobre ele, e esse aqui é um desses textos. Então pregar sobre um texto desse, da cura desse paralítico, é desafiador. Assim como pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre Bartimeu, pregar em Atos 3, aquele coxo na escadaria do templo, pregar sobre a viúva de Naim, sobre Jairo, são textos que são muito conhecidos, a ressurreição de Lázaro. Então quando eu peço para abrirem um texto assim, quem sabe alguns já travam o coração e já na mente colocam uma barreira dizendo: mas isso aí eu já sei. O fato é que eu não estou usando uma revista, eu não estou usando um livro de autoajuda, eu não estou usando um livro dos coaches aí dos últimos tempos. Não, eu estou usando a palavra que não fica velha, nem tampouco ultrapassada,
mas que é viva e eficaz, que penetra de fato, e sempre traz o resultado para o qual ela é enviada, porque a palavra diz que a palavra não pode voltar vazia. Então o que eu peço para você, antes de eu começar a pregar, é que você se esvazie daquilo que pensa saber, que quando a gente pensa que sabe, a gente se fecha para um novo saber, e eu não tenho dúvidas de que Deus quer ensinar coisa nova para a gente aqui hoje. Jesus vai outra vez para Cafarnaum. Jesus sai de onde está, atravessa novamente aquele lago, que sempre vai ser caminho dele, e vai mais uma vez para Cafarnaum. Jesus entra em casa, e soube-se que ele estava em casa. Quando souberam que Jesus estava na casa, olha o que acontece com a casa. Começa a vir pessoas de todos os lados para casa, onde eles sabem que Jesus está nela. Aquela casa estava vazia, não tinha ninguém dentro da casa. Mas quando souberam que Jesus entrou na casa, que Jesus estava na casa, vieram pessoas de todos os tipos, está no texto, de todos os cantos. Cafarnaum foi sacudida naquele dia, porque Jesus estava na casa. Que coisa! E olha o que Jesus estava fazendo na casa. Está no final do versículo 2. No final do versículo 2, além da Bíblia dizer que ele está na casa, também está afirmando que ele estava dentro da casa pregando. Olha o que o texto está dizendo: e anunciava-lhes a palavra. Então peraí, Jesus estava dentro dessa casa pregando. Então essa casa fica lotada por conta da palavra. Eu vou dizer de novo: o que estava lotando aquela casa não era a parede bonita, não era o ar-condicionado. O que estava lotando aquela casa não era o porcelanato no chão. O que estava lotando aquela casa não era colunas revestidas de ouro. O que estava lotando aquela casa não era a cadeira confortável que lá dentro tinha. O que estava lotando aquela casa não era os microfones de última geração que quem sabe teria por lá. O que estava lotando aquela casa não era a beleza da casa, porque antes disso aqui a casa estava vazia. O que lota a casa é a palavra que está sendo pregada dentro daquela casa. E a palavra que estava sendo pregada dentro daquela casa era a palavra de Deus. Entendeu ou não? O segredo não era a localização da casa, o segredo não era as paredes da casa, o segredo não era o teto, nem tampouco o chão. O segredo era o que se estava fazendo lá dentro. E o que é que estava acontecendo lá dentro? Um culto onde a palavra estava sendo pregada. Se aquele dia estivesse chovendo, ia ter gente dentro daquela casa. Se aquele dia tivesse caído uma tromba d'água antes desse momento aqui começar, aquelas pessoas, ou muitas daquelas pessoas, também estariam lá. Porque muitas pessoas que ali estavam, entraram ali com a motivação errada. Mas muitas pessoas que ali estavam, entraram ali para ouvir a palavra, com a motivação certa. E quando eu tenho essa fome, essa sede, não tem chuva que me pare, não tem dificuldade que me pare, não tem distância que me desanime. Se alguém não for e diz, hoje eu não vou, mas eu digo, desculpa, mas eu estou indo. Não tem nada que me impeça de chegar em uma casa onde eu sei o que está sendo pregado ali é a palavra. E a palavra que está sendo pregada ali é o que alimenta a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E onde essa palavra está sendo pregada, tem gente que é curada, tem gente que é liberta, tem família sendo transformada. Então, independente de quem vai ou quem não vai, se eu sei que Jesus está na casa, e se eu sei, se na casa que está Jesus dentro vai ter palavra, é para lá que eu vou. Aleluia! Que coisa boa é ver você aqui. Que o que traz você aqui não é beleza, não tem. O que traz você aqui não é conforto, não pode ser, não tem. O que traz você aqui é a presença daquele que não falta, e a palavra que é viva e poderosa. Quem está comigo aqui nessa noite? Quem ama a palavra de Deus para dar glória a Deus? A casa lota, porque tem Jesus e tem palavra.
É o que está acontecendo ali. A casa lotou, porque dentro da casa tem Jesus e tem palavra. Aí lotou a casa, lotou, ficou gente na porta, lotou, ficou gente na porta e gente do lado de fora que não conseguia entrar, porque a porta já estava lotada. Aí aparecem 5 homens, 4 carregando mais um. De acordo com o texto, vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Isso sugere que estava um segurando em cada ponta da espécie de maca que estava sendo utilizada para carregá-lo. Ele está deitado em uma espécie de maca e tem 4, tem um em cada ponta. Consegue entender que não tinha 3? Nem 2. Consegue entender que tinha 4? Sim ou não? Interessante que na Bíblia, nos 4 evangelhos, a gente sempre vai ver pessoas se unindo contra alguém. Por exemplo, as pessoas mandavam Bartimeu calar a boca quando Bartimeu clamava. Ou seja, se uniram no propósito de tentar parar Bartimeu. As pessoas, em João 8, trouxeram uma mulher que foi pega em ato de adultério, querendo apedrejá-la. As pessoas se uniram contra ela. Os discípulos se uniram contra a mulher Sirofenícia, que já foi citada aqui, porque ela vinha atrás de Jesus clamando em alta voz e dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então os discípulos se uniram contra aquela mulher. Você não vê na Bíblia pessoas se unindo a favor de alguém, mas você consegue entender que tem na Bíblia seres humanos se unindo contra alguém, para pisar em alguém, para impedir alguém de vencer. Então o que está acontecendo aqui é algo fora da curva. O que está acontecendo aqui não é normal. O que está acontecendo em Marcos 2 é exceção. Tem uma exceção aqui. Nos 4 evangelhos a gente percebe pessoas se unindo contra alguém, mas aqui nesse texto tem pessoas se unindo a favor de alguém. Aqui é exceção. E é interessante o número de pessoas que vai se unir a favor. Quem vai se unir a favor desse homem são 4. Quantos? Não são 3. Se fosse 3, teria uma dificuldade aqui. Como que carregaria esse homem, sendo 3? É impressionante. Se eu digo que isso aqui é exceção, e se eu digo que isso aqui que está acontecendo são 4 homens carregando um, isso me faz entender que quem enviou esses 4 foi Deus. E entenda, e quando é Deus quem envia, Ele não envia nem mais e nem menos daquilo que eu preciso. Eu vou falar. Quando é Deus quem envia pessoas para a nossa vida, Ele não vai enviar mais do que a gente precisa, mas também não vai enviar menos. Sabe quem gosta de andar com multidão? Somos nós. Jesus quer que a gente ande com os certos. Melhor que andar com muitos é andar com os certos. E quem são os certos? São aqueles que Deus envia, e Deus sempre vai enviar a quantidade certa. Pegou ou não? Deus sempre vai enviar a quantidade certa, porque Ele sabe o que eu preciso, do que eu preciso e de quem eu preciso. Então Deus envia o número ideal para esse homem, 4, para um segurar em cada ponta da espécie de maca na qual esse homem vai ser transportado. Agora me ajuda a entender o texto, porque se a casa está lotada, então será que esses homens estão chegando atrasados? Eu insisto em dizer aqui nessa igreja que eu acredito que não. Eu acredito que esses 4 homens já haviam passado por essa casa antes, entraram nessa casa e viram que esse amigo, o 5º, o paralítico, não estava lá. Os vizinhos não levaram ele, a família dele não levou ele, porque a Bíblia separa muito bem vizinho de amigo. Vai ler Lucas 15 para você ver. Vizinhas e amigas, porque nem sempre aquele que está do lado é amigo. Então aqui há um detalhe precioso aqui. Esses 4 são amigos, não são vizinhos e não são parentes, são amigos. E se eles chegam depois com esse homem, eu creio que eles passaram por essa casa antes.
e não enxergaram o amigo deles na casa. Quem sabe viram um vizinho dele lá, mas não viram ele. Quem sabe viram os primos dele dentro da casa e não viram ele. Porque já se diz na roça, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Já ouviu isso? É cada um querendo ver o próprio lado. É cada um querendo dar um jeito na própria vida. E quem está do lado? Se vira. Eu creio que esses homens passaram por ali, não vendo esse amigo, eles saem dali e vão na casa dele buscar. Eles chegam na casa desse amigo, o convencem de que ele necessita estar onde Jesus está. Então eles vêm pelo caminho, trazendo esse amigo, que é o quinto, em cima da maca. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ser desafiador? Claro que vai. Eles tinham algum carro especial para levar, dirigindo? Não, eles vão trazer no braço, eles vão trazer com esforço. Eu creio que eles se cansam, mas se é para ajudar um amigo, vale a pena. Eu creio que em algum momento eles machucam os pés naquelas ruas cheias de pedra, mas se é para ajudar um amigo, vai valer a pena. E eles chegam na casa, e quando eles chegam na casa, está lotada, não dá para entrar. Eu creio que quem está na porta dá uma olhadinha para trás e diz: não dá mais para entrar, a gente parou aqui, que não tem como seguir. Eles olham para o lado de fora da casa, tem uma escada, e é para essa escada agora que a atenção deles volta, porque eles decidem subir a escada carregando o amigo paralítico na maca. Entende o grau de dificuldade? É porque quem quer de verdade não desiste quando as coisas ficam difíceis. Quem quer de verdade insiste, e eles insistiram. Chegam no teto da bendita casa. Jesus está dentro da casa, a casa está lotada, e eles acessam agora o teto da casa. Estão lá em cima. Chegaram lá em cima. Tem um barulho lá em cima, e são eles lá em cima. E olha o que o texto vai dizer. Eles abrem um buraco no telhado da casa. Peraí, é que a gente sempre olhou para 4 homens e um quinto em cima de uma maca. Quem sabe o único objeto que a gente enxergava até agora nesse texto era essa tal dessa maca. Mas tem uma escada. Quando eles chegam em cima desse teto, eles têm algum tipo de objeto que eles utilizam para abrir o teto. Porque eles abriram um buraco no teto. Com o quê? Com a unha? Com o quê? Com soco? Claro que não. Então eles têm alguma ferramenta, alguma coisa que eles se utilizam dela para abrir um buraco, e não é um buraquinho, é um buraco onde vai caber o paralítico descendo em cima da maca. Não é um buraco para o paralítico descer assim em pé, não, o paralítico tem que descer assim. Se descer assim ele cai, vai descer a cama. Então imagina o tamanho do retângulo. Eles abrem um rasgo no teto da casa. Abrem um rasgo no teto da casa. Tem alguma ferramenta na mão deles. É impressionante que quando Deus coloca a gente na nossa vida, Deus coloca pessoas na nossa vida com aquilo que a gente não tem para somar com a gente. Deus é perfeito. Esses 4 têm alguma espécie de ferramenta que, se utilizando dela, eles conseguem abrir o teto da casa. E olha o que eles vão fazer. Abrindo o teto da casa, descem o paralítico até os pés de Jesus. Em uma espécie de maca eles descem, se utilizando de cordas. Peraí, para descer essa maca teve que ter corda. Lençol fazendo de corda, mas teve que ter. E 4, um em cada ponta. Eu não creio que foram lençóis. Quem que vai sair de casa carregando um homem na maca levando 4 lençóis? Não, eu creio que eles tinham cordas. Então peraí, os camaradas têm uma ferramenta para abrir teto, e os camaradas têm pelo menos 4 cordas na mão. Está percebendo que quando é Deus que coloca as pessoas na nossa vida, Deus coloca também na vida delas aquilo que elas poderão usar para nos abençoar? E não é errado isso?
E não é errado receber a bênção através de um amigo. Não se pode ser soberbo nessa hora. Não se pode ser orgulhoso nessa hora. Deu para entender? Só estou construindo, eu vou chegar lá, calma. Eles abrem o retângulo no teto, descem um amigo nessa maca até os pés de Jesus. Aí eu começo. Eu começo porque Jesus olhou e disse assim, ó. Aí o texto vai dizer, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Fé não tem cor, fé não tem cheiro, mas o texto está dizendo que Jesus viu a fé deles. E como que Jesus viu a fé deles? Através da atitude. Através de quê? Deixa eu te dizer o que é fé. Fé não é dizer assim, ó, Deus vai me abençoar com um carro. Não, isso não é fé. Fé é ir até a agência, fazer o test drive e dizer, é esse. Isso é fé. Fé não é dizer assim, ó, Deus vai me abençoar com uma casa. Não. Fé é procurar a casa que Deus te fez sonhar com ela, contactar o camarada da imobiliária e dizer, quero marcar uma visita na casa, ir lá na casa, dobrar os joelhos dentro da casa e falar, Senhor, é essa. Fé tem que ter algum tipo de movimento, fé tem que ter algum tipo de ação. A fé sem obras, ela é morta. Apóstolo, mas fé é abstrato. A fé é algo abstrato, mas o produto da fé tem que ter uma atitude prática. Eu não sei se você está entendendo o que eu vou dizer, mas um monte de gente morreu, e morreu com os sonhos dentro do coração, e nunca realizaram, e eram mulheres de Deus e homens de Deus, mas nunca realizaram o sonho. Por quê? Que viviam dizendo assim, ó, Deus vai me abençoar com uma casa, Deus vai me abençoar com um carro, Deus vai me abençoar com uma empresa, Deus vai me abençoar com uma loja. Quer abrir a loja? De quê? Aonde? Qual o tamanho da loja? Qual a medida? Qual a cor? Já compra a tinta. Que isso? É fé. Qual a cor da sua? Mas eu não tenho ponto ainda. Qual a cor? Ah, mas eu não tenho dinheiro para ver o ponto. Tem dinheiro para comprar a tinta? Compra a tinta. Compra a tinta. Apóstolo, mas eu não tenho dinheiro para comprar o carro ainda. Mas tenho dinheiro para comprar o kit multimídia? Compra. Que isso? Planeja, sonha e se movimenta em direção ao sonho que você tem. Olha o que está no texto. E Jesus, vendo a fé deles, através de quê? Eles falaram, Senhor, a gente tem fé. Senhor, nós temos muita fé. Igual o crente fica, eu tenho muita fé. Mas quando eu olho para a vida, eu fico pensando, meu Deus, cadê essa fé? Onde é que eu estou vendo essa fé material? Eu não estou vendo a fé materializada em lugar nenhum. Porque o casamento está destruído, está tudo arruinado. Eu fico tentando entender onde é que está manifestada essa fé. Porque fé tem que ter algo prático na vida, sim ou não? Fé produz resultado, irmão. Ou será que Deus deixou de ser Deus? Não. Jesus, vendo a fé deles, na atitude deles, porque eles nem abriram a boca, mas na atitude deles, Jesus gostou. E quando Jesus gosta de uma atitude de fé, pode se preparar, porque o milagre vai acontecer. Está entendendo por que até hoje o milagre não aconteceu? É porque você não foi lá, não colocou a mão, você não colocou o pé. Como assim? Deus falou para Josué, todo lugar que você colocar o teu pé, eu vou te dar. Que isso, apóstolo? Entra lá, tira o sapato, põe o pé, ora lá dentro, dobra o teu joelho, declara, profetiza e diz, é meu. Seja mais ousado. Filhos das trevas têm mais prudência do que os filhos da luz. Os feiticeiros, quando querem alguma coisa, eles vão lá e botam a mão mesmo, e faz mesmo, e grita mesmo, e põe nas redes sociais. Aí ficam os crentes, tudo, não, eu tenho fé. Está escondido. Está escondido, está igual um bicho acuado, dizendo que tem fé. Manifesta essa fé. Bota sangue nesses olhos, vem para cima. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, perdoados, filho, tem um filho primeiro, né? Filho, perdoados estão os teus pecados. Aí complicou.
Complicou porque estavam ali os escribas. E quem eram os escribas? Conheciam a palavra. Os escribas conheciam toda a lei. Toda a lei. Estou falando dos 10 mandamentos. Todas as leis verbais os escribas conheciam. E agora esses escribas começaram a arrazoar no coração. Eles nem falaram, mas começaram a arrazoar no coração. Quem é este para perdoar pecado? Está pensando que ele é quem? Para perdoar pecado. Versículo 7, olha. Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Só? Os escribas estão dizendo para si mesmos e uns para os outros. Está dizendo que está pecado perdoado. Está pensando que é quem? Só quem pode perdoar pecado é? Aí olha o versículo 8. Jesus, percebendo que eles estavam pensando isso e falando isso entre si, Jesus chegou para eles e perguntou para eles: por que vocês estão arrazoando isso aí no coração? Versículo 9, bonito. Versículo bonito, olha o versículo 9. O que é mais fácil? Peraí, olha, perceba a pergunta de Jesus. Jesus não disse assim: o que é mais difícil? Perdoar o pecado dele ou fazer ele andar? Não, Jesus não perguntou o que era mais difícil. Jesus perguntou assim: o que é mais fácil? Porque Jesus está dizendo o seguinte: para mim as duas coisas são fáceis. Apóstolo, eu não estou entendendo, peraí, Jesus está dizendo o seguinte: para mim as duas coisas são fáceis. O que? Aquilo que para eles era impossível. Vou começar agora, então pega aí. É quinta profética, não é? Aquilo que é impossível para você, para Deus nem difícil é. Aquilo que é impossível para você, para Ele é fácil de fazer nessa noite. O que é mais fácil? Olha a pergunta de Jesus. Parece que Jesus está zombando deles. Jesus decidiu dar uma chacoalhada nele. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? Vocês estão falando mal aí, vocês estão me criticando. O que é mais fácil? Para eles as duas coisas eram impossíveis. Por quê? Porque só quem perdoa pecado é Deus, e ninguém poderia fazer um paralítico levantar. Eles sabem, o único que perdoa pecado é Deus. Então ninguém ali podia perdoar pecado. Ou seja, era impossível para qualquer um deles perdoar pecado, assim como também era impossível para qualquer um deles fazer o paralítico andar. Aí Jesus pergunta: o que é mais fácil? O que é mais fácil? Peraí, essa paralisia está ligada ao pecado. O efeito é a paralisia, mas a causa é o pecado. Repita comigo: causa e efeito. O efeito é a paralisia, a causa dessa paralisia é o pecado. Aí Jesus pergunta: o que é mais fácil? Perdoar os pecados dele, ou dizer para ele: levanta, toma a tua cama e anda? Como assim, apóstolo? Irmão, até hoje os escribas não responderam isso a Jesus. Até hoje, pelo menos até antes de começar o culto, esses escribas não responderam isso para Jesus. Mas nós que aqui estamos, vamos responder essa pergunta. Parece loucura? Nós vamos responder essa pergunta aqui. Jesus perguntou: o que é mais fácil? Se Jesus perguntou, Jesus queria que eles pensassem e dessem uma resposta. Resposta que eles não deram. O que é mais fácil? Perdoar os pecados dele, ou seja, resolver a causa, ou fazer ele levantar, trabalhar no efeito dessa causa? Deixa eu trazer isso para os nossos dias. Se você estiver com uma dor muito forte na barriga e for socorrido para um pronto-socorro, lá no pronto-socorro, o que eles vão tratar primeiro? Da sua dor, porque eles não sabem o que é que está causando a sua dor. Eles vão te dar um Buscopan na veia, para você parar de sentir a dor. Então eles vão tratar primeiro o efeito, para depois fazer exame, procurar a causa, porque resolver a causa é mais difícil. Resolver a dor se resolve com Buscopan na veia, mas tirar um tumor, aí só biópsia depois, faz tudo. Está entendendo, sim ou não? Então, resolver o efeito é muito mais fácil do que resolver a causa.
tirar a dor através de um remédio é mais fácil do que tirar o câncer. Está entendendo, sim ou não? Quem está comigo aqui? Então vamos voltar para o texto, que a paralisia é o efeito, o pecado é a causa. Mas os escribas sabem, ninguém aqui pode fazer isso, que só Deus pode perdoar pecado, e só Deus poderia levantar um paralítico. Aí Jesus pergunta, o que é mais fácil? Entenda, o que era mais fácil? Trabalhar no efeito. Então mais difícil era perdoar o pecado. Aí o que Jesus fez primeiro? Irmão, tenha paciência comigo. O que Jesus fez no versículo 5? Porque se perdoar pecado é o mais difícil, Jesus já chegou resolvendo o difícil. Eu vou dizer de novo, olha, se perdoar o pecado, que é a causa da paralisia, é o mais difícil, Jesus no versículo 5 olhou para ele e disse, só quem pode perdoar o pecado é... E na frente deles o homem levantou. Peraí, se o homem levantou é porque a paralisia sumiu, e se a paralisia sumiu é porque o pecado foi perdoado. E se o pecado foi perdoado e só Deus pode perdoar pecados, você não pegou. Se só Deus pode perdoar pecado, e aquele homem levantou porque os pecados foram perdoados, então Jesus é Deus. Não, você não pegou. Enche esse pulmão de ar para você falar direito. Jesus é? Jesus é? Mas após terça-feira o Senhor falou que Jesus é o Filho de Deus. Exatamente. Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Os três que são um. O que Jesus está dizendo para os escribas é o seguinte: eu sou Deus. É só Deus que perdoa o pecado? Está perdoado o teu pecado. Agora vamos lá. Para esse homem andar, o pecado teve que ser perdoado, e Jesus perdoou primeiro para fazer ele andar depois. Então Jesus primeiro fez o que é mais difícil. É como se Jesus estivesse dizendo: se o mais difícil eu já fiz, que dirá fazer esse homem andar? Se o mais difícil eu já fiz, que dirá as coisas que são mais fáceis? Eu não estou entendendo onde só quer chegar. Lembra que eu disse que a gente ia ter preparação para a Páscoa? Então pega essa. Por quê? O mais difícil ele já fez por você. Não, você não pegou. Para você ser perdoado, Jesus precisava descer da glória e vir à terra como homem, e ele veio. Para você ser perdoado, Jesus precisava andar por essa terra anunciando a palavra, e ele andou. Para você ser perdoado, Jesus precisava ser traído, e ele foi. Para você ser perdoado, Jesus precisava ser abandonado pelos discípulos, e ele foi. Para você ser perdoado, Jesus precisava ser preso, e ele foi. Para você ser perdoado, Jesus precisava apanhar, e ele apanhou. Para você ser perdoado, Jesus precisava receber uma coroa de espinhos na cabeça, e ele recebeu. Para você ser perdoado, Jesus precisava carregar a cruz até o alto do Monte Caveira, e ele carregou. Para você ser perdoado, Jesus precisava ter a mão direita cravada na cruz, e teve. A mão esquerda cravada do outro lado, e teve. Para você ser perdoado, precisavam cravar os pés deles na cruz, e cravaram. Para você ser perdoado, precisavam oferecer a ele vinagre no lugar de água, e ofereceram. Para você ser perdoado, ele precisava morrer na cruz, e ele morreu. Para você ser perdoado, ele morreu na cruz. Eu vou dizer de novo: para você ser perdoado, ele morreu. O mais difícil ele já fez. Eu vou repetir: o mais difícil ele já. Agora, se Jesus já fez o mais difícil, você acha que é difícil para ele restaurar teu casamento? Se Jesus já fez o mais difícil, você acha que é difícil para ele abrir essa porta de emprego? Se ele já fez o mais difícil, você acha que é difícil para ele arrancar esse câncer? Se ele já fez o mais difícil, você acha que é difícil para ele transformar a tua vida? Se ele já fez o mais difícil, você acha que é difícil para ele curar você
você da depressão, tirar você do cativeiro, tirar você da prostituição, tirar você do vício. Se Ele já fez o mais difícil, o teu milagre é a parte mais fácil. É sério mesmo que você acha que não vai ser curado? Se Jesus já fez o mais difícil, você acha que Ele não vai te curar? Se Jesus já fez o mais difícil, você acha que Ele não vai te abençoar com um filho? Se Jesus já fez o mais difícil, você acha que Ele não vai tirar você da miséria? Peraí, tem alguma coisa errada com aquilo que você acha. Jesus já fez o mais difícil. E vou dizer mais, hein? Se Ele já fez o mais difícil, Ele vai fazer o que é mais fácil, pastor Vitor. O senhor crê? Crê, missionária? Se Ele já fez o mais difícil, Ele também vai fazer o que é fácil, sim ou não? Mas se Ele não fizesse mais nada, eu já me daria por satisfeito, porque Ele já fez aquilo que eu não poderia fazer por mim. Olha para alguém e diga: Jesus morreu por você. Ele já fez o mais difícil, Ele vai fazer o mais fácil. Agora tem uma coisa que é mais fácil ainda. Pergunta para mim o quê? Adorar Ele nessa noite por tudo aquilo que Ele já fez, exaltar o nome dEle por quem Ele é, declarar que você o ama por tudo aquilo que Ele já fez por você, olhar para trás com gratidão e dizer: muito obrigado, meu Senhor. Paulo vai dizer assim: aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós. Se Deus deu Jesus por nós, você acha difícil para Ele te dar a chave da tua casa? Você acha difícil para Ele te dar uma porta de emprego? Você acha difícil para Ele te dar um filho, você que é estéril? Ele já deu Jesus por você. Ele já fez o que é mais difícil. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, olhou para o paralítico e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Como que ele chegou? Pelo telhado paralítico. Como que ele saiu? Pela porta andando. Estou terminando, porque a voz está acabando, estou terminando. Ele chega pelo telhado paralítico e sai pela porta andando. Pergunta para mim por quê? Porque ninguém sai do ambiente em que Jesus está e que tem a palavra do mesmo jeito que entrou. Ninguém sai da casa onde tem Jesus dentro e onde tem a palavra, onde tem perdão dentro. Ninguém sai de um ambiente desse do mesmo jeito que chegou. Chegou paralítico pelo telhado, saiu andando pela porta. Então peraí, Denis, para a gente fechar. Os 4 amigos abriram um buraco aonde? Onde? Antes de descer o paralítico, né? Claro, óbvio. Eles abrem um buraco no telhado, retangular, acredito, por conta do formato, e descem esse amigo. Eles não desceram, eles desceram o amigo. Então a gente sabe o momento em que eles abriram esse buraco. Não tinha um buraco lá. De acordo com o texto, foram eles que abriram. Então não tinha, eles abriram. E a gente sabe o momento que se deu isso. Foi entre aquele momento em que eles tentaram entrar pela porta e não conseguiram, e o momento em que o paralítico desce. Foi nesse intervalo que o buraco foi aberto, sim ou não? Então a gente sabe quando foi que eles abriram o buraco. Agora me mostra no texto o momento que eles fecharam. Me mostra no texto. Cadê? Que como você chega na casa de alguém, abre um buraco no teto e não fecha? Mas a Bíblia só apresenta esses homens abrindo o buraco. Mas em nenhum momento, nem aqui, nem em outro texto, vai revelar esses homens fechando o buraco. E eu vou ser sincero para você, eu acredito que não fecharam. Eu acredito que esse buraco ficou aberto. Pergunta para mim por quê?
que aquilo que aconteceu com esse paralítico serviria de exemplo para muita gente depois. Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Se com ele aconteceu desse jeito, comigo também vai acontecer. Olha aqui para mim, eu creio. Essa aqui não foi a última vez de Jesus em Cafarnaum. E toda vez que Jesus chegava em Cafarnaum, a casa lotava. Eu creio que aquele buraco foi usado outras vezes. Por quem? Por quem um dia viu aquele homem paralítico, mas agora via esse homem de pé. E quem sabe se aproximavam e perguntavam: o que foi que aconteceu? E ele poderia dizer: 4 amigos subiram comigo no telhado, lá na casa que Jesus fica, abriram um buraco e me desceram lá. E quando eu cheguei nos pés de Jesus, Jesus me perdoou e também me curou. Eu saí de lá transformado. Ei, imagina alguém ouvindo isso e pensando assim: se Jesus fez com ele, pode fazer comigo também. Se Jesus mudou a vida dele, pode mudar a minha também. Se Jesus abençoou a casa dela, pode abençoar a minha casa também. Se Jesus abriu a porta para aquele lá, pode abrir para mim também. Se Jesus curou aquela irmã, pode me curar também. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Terminei. Já. Mas como assim terminou? Assim? Pergunta para mim por quê? Porque o buraco ainda está aberto. Eu terminei. O buraco ainda está